Boa tarde a todos presentes. Primeiramente, ele não. Opa, do lado de cá. Este é o meu tema de pesquisa. Eu trago aqui um pequeno recorte da minha dissertação de mestrado para apresentar para vocês. Ok, aqui. Obrigada. O objetivo do meu trabalho foi verificar a necessidade de entrelaçamento entre a área da terminologia e da tradução, pensando nas competências tradutórias, principalmente com base na competência referencial. Eu utilizei da pesquisa bibliográfica, vendo documentos, artigos, dissertações de teses, para verificar se há esse entrelaçamento entre o campo da terminologia e da tradução e interpretação. Essa foi uma primeira inquietação minha, porque eu sou da área do direito, eu sou formada em direito, e sempre foi uma inquietação. Pensando em unir essas duas áreas, eu trabalhando na UNB como intérprete, pensando nas questões da terminologia jurídica, o quanto o conhecimento dessa terminologia jurídica me dá a competência para atuar nessa esfera como tradutor e intérprete. Não é saber a terminologia, me diz tradutor e intérprete, mas ela me apoia para atuar. E eu comecei a perceber que é uma outra questão de dar visibilidade ao campo da terminologia dentro da tradução e interpretação. Mas como fazer isso? Como a professora Silvana disse também, a formação ela não é específica, é uma formação generalizada normalmente na maioria das instituições. Então não é para atuação em um campo específico, uma esfera específica. E normalmente a gente tem informações básicas sobre a esfera jurídica. E sobre terminologia jurídica? Não, também não. Na área médica? Também não. Assim como na esfera artística, nas diferentes esferas, não há um aprofundamento. E eu penso, e a minha pesquisa vem tratar disso, de como o campo da terminologia vai ajudar em adquirir a competência referencial para atuação. A área da lexicologia e lexicografia já vem há mais tempo estudando, mas a terminologia eu entendo que há uma necessidade de que seja feito um estudo mais interessante na língua de sinais para que possa o tradutor interpretar e trabalhar com mais competência. Então, aqui eu trago diferentes autores e Hurtado Albir fala sobre competência e pesquisa sobre competência e traz uma classificação sobre isso, sobre o que é o texto na língua X e o texto na língua Y, e no momento em que isso é pensado em uma língua, às vezes gravado, como a Silvana explicou, sim, Existe muitas situações de o surdo ler um documento em português e ele não fazer ideia do que são aquelas terminologias específicas e perguntar para o intérprete também não sabe e chegar a ser preso porque assinou um documento que não sabia do que se tratava. Então, às vezes, o próprio profissional também não sabe ajudar porque é uma terminologia tão específica e aí identificamos que essa é uma questão muito frágil na atuação do tradutor e intérprete. A falta de conhecimento deste assunto e conseguir trazer isso para a língua de sinais, o que acontece realmente. Então, fazer o estudo, se utilizar do estudo da terminologia,
confere ao intérprete competência e ele consegue trabalhar estrategicamente para conseguir realmente a comunicação efetiva com os surdos no atendimento nessa esfera. Passa, por favor. Também para o Tadalbir, dentro do grupo PACT, na Universidade Aberta de Barcelona, na Espanha, esse conceito de competências, as diferentes competências necessárias para a atuação do intérprete e do tradutor, diz assim que não é uma única competência, são diferentes competências trabalhadas em conjunto, ao versar de uma língua para outra. Ora, é necessário mais a competência linguística, ora, dependendo da situação, as questões psicofisiológicas são mais importantes na atuação, são diferentes as competências. Às vezes, se eu não sei atuar na situação, eu vou puxar mais para uma competência ou para outra. Então, ela trabalha com o conceito de... na palavra processo. É um léxico, mas ele pode se fazer referência a diferentes terminologias. É um processo em andamento ou é o processo físico dentro da justiça? Então, o entendimento da terminologia dá competência referencial para o intérprete atuar. Aqui a gente não fala de criar sinais para a área jurídica, não é isso. Compreender, estudar esta terminologia faz com que o intérprete desenvolva estratégias diferentes para atuar nessa esfera jurídica. Se ele tem essa competência referencial, essa competência terminológica, ele consegue atuar. Ele consegue fazer uma transferência, mas passando pelo seu conhecimento a respeito daquele tema e dos significados dentro dessa área específica. E também o profissional precisa saber onde procurar. Como aprender esse campo? Como aprender esses conceitos? Existem glossários? Que glossários procurar? Qual é o objetivo quando eu procuro um material? Eu sou formada em Direito e para mim é fácil fazer a leitura de um documento jurídico, mas é uma terminologia extremamente específica que não é tranquila para a maioria da população. E eu mesma, que tenho a formação na área, às vezes leio e preciso procurar um glossário da área do direito para entender realmente o que está acontecendo. Imagine as outras pessoas que não têm formação na área. Esse é um ponto de dificuldade. Saber onde pesquisar e como estudar. É o campo da terminologia que vai ajudar, é a área da terminologia que ajuda. Qual é o caminho para conseguir chegar até esse conhecimento que oferece a competência para a atuação nessa área. Tudo bem, eu encontrei o termo específico. E o que eu faço com isso agora? Então, o estudo da terminologia também aponta esses caminhos, como refletir sobre os conceitos. E aí, aliado ao estudo da tradução, as competências de tradução, não é simplesmente uma decodificação de sinal para palavra, sinal para palavra. Não é isso que a gente diz quando fala de terminologia. Como a professora Silvana disse, a maioria das pessoas não se sentem seguras de atuar, porque não conseguem, que sinal que é para essa palavra? E a terminologia, o campo da terminologia não diz disso, diz de algo mais profundo. Na década de 90, tinha um WhatsApp, tinha como você buscar, procurar, não tinha essa tecnologia. Mas as pessoas já tinham consciência da dificuldade que é esse campo dessa área. E aí, como a formação pode ajudar nisso? E como a área da terminologia pode ajudar realmente na formação do tradutor e intérprete? Silva Neto também, na sua pesquisa,
tentou investigar se existe ou não uma terminologia específica da esfera artística, dentro da formação do Letras Libras bacharelado para esta área específica que é a atuação na esfera artística e tentou investigar se há um estudo mais aprofundado. E também percebemos que não existe isso, não existe uma especificidade para determinada área. E como atuar, então, na esfera artística, no caso da pesquisa de Silva Neto, se as pessoas não têm esse conhecimento específico da área artística? Isso acontece também na situação do atendimento na esfera comunitária. Em todos os campos de significado e de sentido, existe a necessidade de terminologias específicas, independente do contexto em que se atue. Então, a gente entende que é interessante o reconhecimento da cadeira de terminologia para atuação como tradutor-intérprete e incorporado na formação de tradutor-intérprete. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu tentei encontrar e pesquisar todas as formações de bacharelado em tradução e interpretação, no currículo, alguma disciplina, alguma cadeira que falasse sobre terminologia, e não foi encontrado. E pensando que é uma formação de nível superior, ela não tem, imagine quem é formado num curso técnico de nível médio, menos ainda essa especificidade de atender os diferentes contextos e pesquisar as terminologias desses diferentes contextos. Então, pensando nos níveis de comprometimento com a terminologia, Cabré, da área da terminologia, coloca esses diferentes níveis para que a pessoa consiga realmente ter uma formação. O primeiro nível é quando o tradutor ele se depara com um conceito que ele não conhece. Quando ele entra em contato com esse termo na língua de partida. E aí, se ele não conhece da língua de partida, como vai ser essa tradução? Como chega esse conceito na língua-alvo? O segundo nível é quando ele conhece o termo, mas ele se sente impossibilitado de fazer, de passar essa informação para outra língua. Falta um aprofundamento, ele não está no nível de aprofundamento. E aí ele recorre à sua própria competência e tenta encontrar um equivalente para que ele consiga fazer, transpor a ideia daquele conceito. Então, ele tem uma unidade lexical, e essa unidade lexical, como ela vai chegar na língua-alvo? Baseado no seu conhecimento, ele tenta achar um equivalente. O terceiro nível de comprometimento, quando o tradutor vai fazer uma tradução de uma determinada área do conhecimento. Então, às vezes jurídica, às vezes médica, e aí... Vocês já viram? A soletração resolve o problema quando tem um termo específico? Se o próprio tradutor não sabe, quem dirá a pessoa que está se servindo daquela tradução? O conhecimento ele fica inexistente da mesma forma. O conceito não consegue chegar até a língua-alvo. Então, são diferentes estratégias. O tradutor-intérprete ele precisa pensar em como resolver aquele desafio. O quarto nível de comprometimento é quando ele tem consciência das dificuldades
Ele sabe determinada uma ou outra terminologia, ele busca informação, ele sabe como buscar informação, ele sabe que bancos de dados, ok, isso não tem nesse banco de dados, como eu vou fazer a tradução? E aí ele pode, a partir disso, tentar criar glossários, buscar outros profissionais para conseguir chegar até isso. Mas ele não pode criar sinais de qualquer forma. Não, eu não estou dizendo para vocês que o tradutor ele vai criar, mas ele tem que saber onde procurar, que glossários. Existem diferentes materiais e corpos que ele pode procurar. Às vezes, por meio do campo semântico, do significado, e pelo conceito, ele consegue fazer isso. Mas às vezes a comunidade surda também não conhece o sinal. No quarto nível, existe um comprometimento muito maior em saber procurar, quem procurar e quais são suas responsabilidades na tradução. Cabré vai dizer da necessidade do aprofundamento, para que realmente a formação seja eficaz, seja uma formação que permita o tradutor fazer boas escolhas, que ele tenha competência tradutória. Passando do primeiro nível, que é o nível de desconhecimento, a chegar ao de comprometimento com a atividade de tradução e interpretação com base nos estudos terminológicos. Então, a maioria dos lugares que demanda atividade de tradução e interpretação é por imposição de uma lei. Mas os profissionais têm que entender que tem que haver um nível de comprometimento, como a gente tem pensado a tradução, não só pela imposição de lei, mas pelo desenvolvimento profissional nesse campo. Criar uma consciência profissional. Onde procurar, onde buscar. Tudo isso é urgente, principalmente por causa da tradução de editais de concurso, de concursos que estão acontecendo agora. A necessidade de tradução é enorme e a formação nesses diferentes níveis faz com que as pessoas consigam trabalhar com mais comprometimento. Mas se na formação do tradutor-intérprete não exige isso, não apresenta esse intercâmbio com o campo da terminologia, às vezes, na área do cinema, da tradução de filme, precisa de terminologia? Claro que precisa. Todas as esferas precisam. As pessoas pensam que terminologia é só em um determinado campo. Não, existe terminologia para todas as esferas e todos os campos do conhecimento. Para a vida. Essas são as minhas referências. Eu agradeço. Deu certo o tempo?